Mas ainda no que se refere a esta visão dada por Deus ao profeta Ezequiel, é importante dizer que a primeira expressão de Ezequiel ao relatar acerca desta visão foi esta que fizemos menção lendo: veio sobre mim a mão do Senhor. Então fica evidente que nesta visão Ezequiel viu a mão de Deus, e isto significa dizer que Deus tomou e assumiu características da forma humana para falar com Ezequiel e se revelar a ele, algo semelhante às manifestações teofânicas de Deus, mas aqui especificamente não é teofania. O que se deu neste episódio bíblico propriamente dito é aquilo que é chamado pelos teólogos de antropomorfismo. Antropomorfismo é justamente quando Deus toma e assume características da forma humana para falar com o homem e se revelar a ele. Vejam que Deus se revelou para o profeta Ezequiel, e o relato de Ezequiel mostra-nos e evidencia, como eu já lhes disse, que Ezequiel viu a mão de Deus. Mas eu quero contrapontuar e lhes dizer que se fôssemos nos referir à mão humana, todos vocês hão de convir comigo de que a mão humana é de suma importância para todo e qualquer ser humano. A mão humana é fundamental, a mão humana é ágil e é uma parte do corpo com que se trabalha. A mão humana é versátil. A palavra versátil significa dizer várias qualidades em determinados ramos de atividade, ou seja, a mão humana é útil em diversos ramos de atividade. Imagine você sem a mão. Uma pessoa sem a mão, ela fica impossibilitada de realizar inúmeras atividades. Existe um artigo na legislação brasileira que diz que se uma pessoa, dependendo do ramo que ela atua trabalhando, se esta pessoa perder o polegar da mão, independente de que mão seja, ela deve ser aposentada por invalidez. Logo se percebe a relevância e a importância da mão para o ser humano, sendo a mão de suma importância, fundamental, ágil, versátil e uma parte do corpo com que se trabalha. Em função disto, a mão humana é citada na Bíblia em muitos textos de forma simbólica para indicar variedades de ações. Por exemplo, a Bíblia me faz entender que as mãos eram levantadas em forma de oração, e os teólogos afirmam que a palma das mãos eram inclinadas em direção ao céu em forma de apelo. Segundo de Crônicas, capítulo 6, versículo 12, a Bíblia informa-nos que Salomão colocou-se diante do altar do Senhor e de toda a congregação de Israel, ele levantou as mãos para orar. A Bíblia me faz entender que as mãos eram postas na cabeça para expressar desespero, tristeza, angústia, aflição, estado de melancolia, dentre outros. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 13, a partir do versículo de número 19, a Bíblia apresenta-nos um episódio trágico. Nesta referência, a Bíblia informa-nos que Tamar, depois de ser abusada por seu irmão, Tamar colocou cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça, desesperada, triste, angustiada, aflita, em estado de melancolia, gritando e chorando em alta voz. Então percebam que as mãos eram postas na cabeça para expressar desespero, tristeza, angústia, aflição, estado de melancolia, dentre outras coisas do gênero. A Bíblia também me faz entender que as mãos eram lavadas com água para indicar inocência ou o ato de se isentar de uma responsabilidade. Vocês se lembram do julgamento de Jesus? A Bíblia mostra-nos que Jesus estava diante de Pôncio Pilatos e uma grande multidão assistia o julgamento de Jesus. Pilatos, observando o perfil de Jesus, entendeu que Jesus não tinha o perfil de alguém que fosse digno de morte. A Bíblia mostra-nos que a esposa de Pôncio Pilatos teve um sonho, e neste sonho
ela entendeu que Jesus era inocente. Então a esposa de Pôncio Pilatos correu até ele e lhe disse: não mexe com este homem não, como se dissesse: absolve-o, não o sentencie. Eu tive um sonho, e neste sonho ficou muito claro que Jesus é inocente. Pilatos então, entendendo que de fato Jesus era inocente, observando a multidão, disse: este homem não merece morrer, este homem é inocente. Quando Pôncio Pilatos verbalizou a palavra inocente, a Bíblia nos faz entender que a multidão começou a se alvoroçar, começaram a tumultuar e começaram a gritar: crucifique-o, crucifique-o, soltem Barrabás e crucifiquem Jesus, crucifique-o, soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. Pilatos, observando todo aquele tumulto, toda aquela bagunça, todo aquele alvoroço, Pilatos disse: pois bem, vocês querem crucificá-lo? É com vocês. Eu não quero ter culpa no cartório no que tange ao derramamento do sangue deste homem. Vocês querem crucificá-lo? É com vocês. Eu, porém, lavo as minhas mãos com água, porque eu estou me isentando desta responsabilidade. Eu não quero ter culpa no cartório no que tange ao derramamento do sangue deste homem. Mãos na Bíblia eram lavadas com água para indicar inocência ou o ato de se isentar de uma responsabilidade. Isto quando a Bíblia fala e se refere às mãos do homem ou à mão humana. Agora olha bem aqui para mim e preste atenção nisto. Todas as vezes que vocês lerem e observarem na Bíblia a expressão mão de Deus ou a expressão mão do Senhor, aí a coisa fica diferente, porque quando a Bíblia fala de mão de Deus ou mão do Senhor, a Bíblia está falando de poder absoluto, domínio, comando, controle, autoridade e direção. Eu vou repetir: todas as vezes que vocês lerem na Bíblia a expressão mão de Deus ou a expressão mão do Senhor, a Bíblia vai estar falando de poder absoluto, domínio, comando, controle, autoridade e direção. Isto significa dizer que não existe mãos mais poderosas do que a mão do nosso Deus. Aleluia! A mão do homem, por mais que seja versátil, habilidosa, ágil e relevante para o ser humano, não tem como se comparar com a mão de Deus. A mão do homem se cansa, a mão de Deus não se cansa. A mão do homem é fraca, a mão de Deus é forte. A mão do homem é falível, a mão de Deus é infalível. A mão do homem é limitada, a mão de Deus é ilimitada, não tem limites. A mão do homem perece, a mão de Deus não perece. A mão do homem é natural, a mão de Deus é sobrenatural. Olha o que está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 12, na parte A. A Bíblia diz que Deus mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus a palmo. Oh, mão bendita, poderosa e divina é